Pulando 4 anos na frente, a gente tem A Origem, ou Inception, que é o filme de 2010, que é o primeiro blank check dele, por assim dizer, né? Aquele cheque em branco. Tá, eu fiz pra você o Batman Begins, eu fiz o Cavaleiro das Trevas, agora esse é o meu projeto literalmente de sonhos, né? Que eu já tô pensando há muito tempo, que é essa história muito inventiva sobre uma equipe de ladrões que invade a mente humana através dos sonhos para roubar informações. Ou no caso desse daqui, para plantar uma ideia. Então, é um filme de heist, filme de assalto, dentro dos limites do subconsciente humano. Não tem, né? É. Eu acho interessante que é o seguinte, é um filme que quem é cinéfilo gosta de odiar. E eu acho um pecado odiar ele, porque eu acho que é um dos filmes mais importantes da nossa época. Pelo fato de que toda vez você teve isso, né? O diretor ele tem que fazer 3 filmes para o estúdio, e esses 3 filmes têm que dar muito lucro para o estúdio dar o que eles chamam de silver bullet, que é tipo, é o cheque em branco, que eu vou te dar, não é eu vou te deixar fazer o filme que você quer, porque você sempre pode fazer o filme que você quer, desde que você faça ele muito barato. Sim. O difícil é você fazer o filme que você quer com o budget de um filme que o estúdio queria que você fizesse. Então foi a primeira vez que o estúdio permitiu o Nolan fazer um filme com a budget do Batman. E foi o que ele foi fazer com A Origem, que é um roteiro que ele desenvolveu por 10 anos. É um roteiro original também. Original. Sempre um risco para um estúdio. Mas ele não é baseado num livro, num quadrinho, numa IP conhecida? Não tem nenhum fã. Não tem chance de ter nenhum fã, porque não tem nenhum quadrinho, não tem nenhum livro, não tem nada. O nome do filme não te leva a nada. Então, assim, ele tem tudo para dar errado. E, historicamente, toda vez que o diretor fazia isso, nem a mãe dele ia assistir o filme. Porque o filme era tão ruim ou tão maluco que, tipo, ninguém gostava. E esse cara foi lá com esse filme, que é muito maluco, e fez um filme que deu quase 1 bilhão na bilheteria. Então, o fato que ele fez isso, eu acho que é o filme que definiu o Nolan como a gente conhece ele hoje, que é o Nolan que faz o que ele quiser. Literalmente, ele pode fazer o que ele quiser, que o estúdio vai estar lá atrás, vai ter algum estúdio pagando para ele, ofertando mais dinheiro e fazendo leilão de budget para ele fazer o que ele quiser. E tudo começou com A Origem, porque é o filme que ele fez isso. As pessoas ressoam muito bem com as pessoas. Então, na época, os cinéfilos não odiaram, né? Eles gostam de odiar só hoje. Foi quando eu percebi, na verdade. Na época eu já via umas questões tipo assim, porque quando você fala de sonhos, você pensa em David Lynch. E o David Lynch e o Nolan poderiam ser mais diferentes. Você precisa entender, né, que a abordagem do Nolan é uma coisa, né, e a abordagem do Lynch é outra. Aí, quando eu via algumas críticas da Origem na época, eu tinha, mas por que ele é tão realista? Por que ele é tão cinza? Por que ele não é tão maluco e lisérgico, não sei o quê? Não é a proposta do filme. A proposta do filme é, literalmente, esse heist. Tem muito elemento de James Bond também. O Nolan nunca escondeu que ele quis fazer. Your Majesty's Secret Service. Sim, que é o Bond preferido dele, né? Ele sempre fala... Já falou uma vez, eu já roubei tanto da franquia Bond que um dia eu preciso ir lá fazer um deles pra mas eu acho pagar o Páprica, favor. cara. A cena toda do corredor tem muita coisa. Páprica. Eu acho que o filme que ele mais roubou, ele nunca falou. E que é do cara que, inclusive, ajudou ele a tipo, ter um lugar em Hollywood, que foi o Steven Soderbergh, que viu Memento, e quando Memento não estava sendo distribuído, ele foi o cara que falou, se um filme como Memento não vai ser distribuído para os cinemas, eu não sei se eu quero fazer filme mais. E aí o filme ganhou atenção e foi distribuído, então o Nolan ficou 1 ano com o filme sem distribuir, ganhou o festival, ganhou o Sundance, ganhou não sei o quê, e não foi distribuído. E eu acho que o Inception, assim, o maior roubo de Inception de todos é de 11 Homens no Segredo. E é assim, literalmente, 11 Homens no Segredo entrando no seu sonho, sabe? Então, se você tem o Ocean's 11 toda a contratação, todo o build-up, o pacing do filme é o mesmo, mas eles não podiam ser mais diferentes por causa do assunto. E, cara, eu vou te falar, eu acho assim, Inception, eu acho um filme incrível. Ele ficou comigo por mais de 10 anos, porque a gente nunca sabe se o Cobb estava sonhando ou não, né? Existia essa grande discussão. E eu lembro de eu discutindo com os meus amigos e as pessoas falando assim... Ah, mas você consegue ouvir a soundtrack do Hans Zimmer o filme inteiro, só que ela tá slow down. Então, tipo, ele tá sempre sonhando. E aí existiam 1 milhão de teorias. Ah, o peão balança. O peão dá uma mega balançadinha. E depois de 10 anos eu fui descobrir o final de Inception oficial. Quer dizer, o final é o que a audiência quiser, né? Então a gente determina o final. Num discurso de Princeton. Ele foi chamado para fazer o discurso dos alunos formados de Princeton. Ele está fazendo um mega discurso, ele está falando sobre várias coisas da vida dele para incentivar esses alunos. É um discurso muito legal, inclusive. Tem 2 coisas engraçadas nesse discurso. Ele sem querer deixa claro o final de Inception para ele, porque ele fala que o filme existe uma crítica filosófica sobre as pessoas que vivem nos seus sonhos, que você tem que acordar e você tem que ir lá e fazer o seu sonho virar realidade.
E todo o personagem do Cobb é sobre um cara que poderia viver nos sonhos e ele quer acordar e viver a realidade, independente do quão duro seja a realidade. Tanto é que existe aquela crítica dos caras, daqueles velhinhos que ficam vivendo, eles falam que eles não vivem mais na vida real, eles vivem nos sonhos. Eles vêm aqui para viver. Eles vão lá pra Isso é uma crítica social no filme. Então o Nolan está falando o seguinte, o filme foi para que o Cobb desse certo. E a segunda coisa que ele fala em Princeton, que eu acho super interessante, é que ele fala que toda vez que você vê em algum filme a pessoa usar a palavra algoritmo, é uma conversa fiada. Ele não sabia o que colocar ali, então ele botou algoritmo. E aí ele foi lá e fez Tenet. E o negócio é o algoritmo. MacGuffin é o algoritmo. Mas tem um terceiro que você não falou que também que comprova do final do Inception, de que existe uma conversa que nunca foi oficializada isso, mas meio que, tipo, vazou do set de que todas as cenas que o Michael Caine estava participando era a realidade. Mas pra mim é a questão da aliança, né? A gente vai acabar debatendo por muitas horas, mas toda cena que o Cobb tá no sonho, ele tá de aliança. Quando ele tá na realidade, ele tá sem aliança. Aí no finalzinho lá, você pega o zoom do Blu-ray, vem ele entregando o passaporte, tá sem aliança. Mas você falou que ele, com esse filme, ele mostrou que ele podia fazer qualquer coisa no estúdio. Sim. Mas eu acho que também, eu me lembro desse filme com a marca de que ele podia fazer qualquer coisa, tecnicamente, né? Foi uma coisa que falou, o Nolan é o cara, o que você puder imaginar, né? Ele tem a capacidade de fazer o que quiser. E claro que a imagem mais marcante é da cidade dobrando e tal, que ficou todo mundo chocado com aquilo. Ou né? o corredor girando, que eu O consigo. corredor que ele girando pra mim é corre- demais, que que ele ele- construiu o corredor. Não, que ele ficou apaixonado com aquele galpão do Zeppelin, né? Que ele usou pra tudo, que é muito louco, que desde o Batman Begins, a gente tá voltando só por questão de construção de set, cara, ele construiu aquela caverna inteira. Tipo assim, cara, 20 metros de altura, de construir um set inteiro. E é a mesma coisa da origem, de que ele pega esses sets inteiros, tipo, cara, e constrói um restaurante para jogar um pouquinho de lado, para poder botar os atores para externarem aquilo. Eu acho que isso também convence muito a gente. Eu acho que para mim ele, assim, eu acho que o motivo que a gente gosta tanto dele, acho que vem muito por conta disso, porque, cara, primeiro é muito mais divertido para a equipe toda que tá fazendo ali, e outra, é muito melhor para você colocar os seus atores para voltarem ali para realmente a audiência acreditar que isso acontece de verdade, porque aconteceu de verdade. Sim, e eu acho que, na verdade, essa cena do corredor é o que mais representa o Nolan, porque é um conceito que o Kubrick originou no 2001, da sim. centrífuga, mas aí o Nolan pega aquilo, que era muito lento no 2001, e transforma numa cena de porradaria. Sim. Isso é o Nolan pra mim. É o Spielberg e o Kubrick numa sequência. E esse filme ele tem um arrependimento, né? Que ele não tem nenhuma cena gravada com IMAX. Ele Certeza. fala que foi a dificuldade deles conseguirem gravar um filme que eles precisavam mover tanto a câmera. E o IMAX eles só usavam em um câmera cara ou num tripé. E o Wally Pfister, então, eles filmaram tudo em película 35, se eu não me engano. E não filmou em IMAX.